Vamos lá, estamos iniciando a gravação então do nosso estudo do livro A Gênese de Allan Kardec. Nós vamos iniciar o capítulo 6. Vamos fazer as leituras e os comentários aqui. Alguém gostaria de começar lendo? Eu posso ler um pouco. Então tá. Uranografia geral. Capítulo 6. O espaço e o tempo. Já foram dadas várias definições de espaço, sendo a principal esta: o espaço é uma extensão que separa dois corpos, na qual certos sofismas deduziram que onde não haja corpos, não haverá espaço. Foi nisso que se basearam alguns doutores em teologia para estabelecer que o espaço é necessariamente finito, alegando que certo número de corpos limitados não poderiam formar uma série infinita e que, onde acabassem os corpos, o espaço igualmente acabaria. Também definiram o espaço como o lugar onde se movem os mundos, o vácuo onde a matéria atua, etc. Deixemos todas essas definições que nada definem nos tratados em que repousam. Aqui tem duas notas. Mas deve estar ligado a outra parte. Espaço é uma dessas palavras que exprimem uma ideia primitiva e axiomática, evidente por si mesma, e a respeito dela, as diversas definições que se possam dar nada mais fazem do que obscurecê-la. Todos sabemos o que é o espaço, e eu apenas quero afirmar que ele é infinito, a fim de que os nossos estudos ulteriores não encontrem nenhuma barreira que se oponha às investigações do nosso olhar. Ora, digo que o espaço é infinito pela razão de ser impossível imaginar-se um limite qualquer para ele e porque, apesar da dificuldade com que nos defrontamos para conceber o infinito, mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço em pensamento do que parar num ponto qualquer, depois da qual não mais encontrássemos extensão a percorrer. Para figurarmos a infinidade do espaço, tanto quanto nolo permitam as nossas limitadas faculdades, suponhamos que, partindo da Terra perdida no meio do infinito para um ponto qualquer do universo, com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo, hajamos percorridos milhões de léguas, tão logo tenhamos deixado este globo, a ponto de nos acharmos num lugar de onde apenas o divisamos sob o aspecto de pálida estrela. Passado um instante, seguindo sempre a mesma direção, chegamos a essas estrelas longínquas,
que mal distinguis da vossa estação terrestre. Daí, não só a Terra nos desaparece inteiramente do olhar das profundezas do céu, como também o próprio Sol, com todo o seu esplendor, se haverá eclipsado pela extensão que ele nos separa. Animado sempre da mesma velocidade do relâmpago, a cada passo que avançamos na imensidão, transpomos sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, estradas estilíferas, paragens suntuosas onde Deus semeou os mundos com a mesma profusão com que semeou as plantas nas pradarias terrenas. Ora, caminhando há poucos minutos, e já centenas de milhões e milhões de léguas nos separam da Terra. Bilhões de mundos nos passaram sobre as vistas e, na realidade, não avançamos um só passo que seja no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes seculares, e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nenhum passo igualmente teremos avançado, qualquer que seja o lado para onde nos dirigimos, a partir desse grãozinho invisível que deixamos e que se chama Terra. Eis aí o que é o espaço. Alguém quer fazer um comentário? Acho que nós temos uma incapacidade de comentar, né? A gente acho que talvez, antes de fazer essa leitura, nunca tenhamos refletido sobre o tamanho do universo. Quando a gente fala, o universo é infinito, né? E aqui ele dá uma explicação que chancela isso, né? Como o espaço, o tempo, é também um termo que se define por si mesmo. Dele se faz ideia mais exata, relacionando-o com o todo infinito. Todo infinito. O tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos-nos na origem do nosso mundo, na época primitiva em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão. Numa palavra, no começo da Gênese. O tempo, então, ainda não saíra do misterioso berço da natureza, e ninguém podia dizer em que época de séculos nos achamos, visto que o pêndulo do tempo ainda não foi posto em movimento. Meu Deus! Mas silêncio. Soa na sineta eterna a primeira hora de uma terra isolada. O planeta se move no espaço e, desde então, à tarde e manhã. Para lá da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo marche com relação a muitos outros mundos. Para a Terra, o tempo a substitui, e durante uma determinada série de gerações, contar-se-ão os anos e os séculos. Transportemo-nos agora ao último dia deste mundo, a hora em que, curvado sobre o peso da vetustez,
ele se apagará do livro da vida para aí não mais reaparecer. Interrompe-se, então, a sucessão dos eventos. Cessam os movimentos terrestres que mediam o tempo, e o tempo acaba com eles. Esta simples exposição das coisas naturais que dão nascimento ao tempo, que o alimentam e deixam que ele se extinga, basta para mostrar que, visto do ponto em que devemos nos colocar para os nossos estudos, o tempo é uma gota de água que cai da nuvem no mar, e sua queda é medida. Tantos mundos na vasta amplidão, quantos tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e enche tranquilamente da sua luz imóvel a imensidade dos céus. Imensidade sem limites e eternidade sem limites. Tais as duas grandes propriedades da natureza universal. O olhar do observador, que atravessa sem jamais encontrar o que o detenha, as incomensuráveis distâncias do espaço, e o do geólogo, que remonta além dos limites das idades, ou que, desde as profundezas da eternidade, em que ambos um dia se perderão, atuam em concordância cada um na sua direção, para adquirir esta dupla noção do infinito, extensão e duração. Dentro desta ordem de ideias, ser-nos-á fácil conceber que, sendo o tempo apenas a relação das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas que se medem, se tomássemos os séculos terrestres por unidade e os empilhássemos aos milheiros para formar um número colossal, esse número nunca representaria mais do que um ponto na eternidade, do mesmo modo que milhares de léguas adicionadas a milhares de léguas não dão mais que um ponto na extensão. Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, poderemos escrever um número tão logo quanto o equador terrestre e supormos-nos envelhecido desse número de séculos, sem que, na realidade, nossa alma conte um dia a mais. E juntando a esse número indefinível de séculos, uma série de números semelhantes, longa como daqui ao Sol, ou ainda mais consideráveis, se imaginássemos viver durante uma sucessão prodigiosa de períodos seculares, representados pela adição de tais números, quando chegássemos ao termo, o inconcebível amontoado de séculos que nos pesaria sobre a cabeça seria como se não existisse. Diante de nós estaria sempre toda a eternidade. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma do ponto de vista da duração. Para ela não há começo e nem fim,
tudo lhe é presente. Se séculos e séculos são menos que um segundo, relativamente à eternidade que vem a ser a duração da vida humana? E daí? É interessante que ele dá. Pode falar, Pode Ricardo. falar, Clayton. Eu acho interessante do ponto de vista deles, né? Nós temos que levar isso para o século XVIII, comecinho do XIX, e como que eles já estavam falando sobre velocidade de luz, né? Notação científica, né? Distância entre os astros, né? Mesmo percorrendo uma distância, a velocidade do relâmpago, que é, fazendo alusão à velocidade da luz, 300 mil metros por segundo, quilômetros por segundo, né? Se eu não me engano, né? Não chegaríamos a lugar nenhum, né? Dentro da periferia onde a Terra se encontra, né? E outro ponto interessante é que ele faz uma alusão a nós termos uma pequena consciência do que é uma eternidade, o que é a eternidade, né? Perante a criação. Então, e a desconstrução do nosso tempo linear, né? Que, se a gente for analisar, ele colocou ali que a eternidade não é nem futuro e nem passado, né? E sim o presente, né? E a gente que acaba colocando esses contextos, né? De temporalidade na nossa vida, né? Eu acho muito interessante, que é quase filosófico o negócio, né? O negócio é um poema. Essa parte, para mim, é um poema. Eu acho muito importante essa questão, como ele termina. Primeiro, assim, né? Um apanhado geral, olha o tamanho desse Deus. Olha o tamanho desse Deus. Né? Eu olhar para um Deus que fez a terra em 6 dias e descansou no 7º, e olhar para esse Deus que sempre existiu, e desde que sempre existiu, sempre esteve em criação, e que essa criação não tem limites, não tem fim. Beleza, mas aí quando eu vou olhar para esses exemplos que ele faz aqui, talvez a gente consiga refletir um pouco mais e consiga não, né? A gente consegue abstrair, na verdade, e consegue dar uma viajada aqui para tentar ir para os confins do universo, né? Nessas distâncias e nessas velocidades que ele estabelece aqui, né? Durante esse tempo que ele estabelece aqui. E quando a gente vai, a gente acaba entendendo que esse Deus é um Deus muito maior, né? É um Deus absurdamente maior. Tem uma passagem que Emmanuel, ele pega o Chico queria entender Deus. Eu acho que vocês, não sei se vocês lembram, já viram isso. Chico pergunta, né, para Emmanuel, olha, eu queria entender o tamanho de Deus, queria entender, né, a natureza íntima de Deus, queria entender que tamanho que ele é, né, quem que é Deus, né? E aí o Emmanuel pega o Chico e fala, olha, você está preparado, Chico? Eu vou te mostrar então o tamanho desse Deus, né? E começa a sair em desdobramento com o Chico, e o Chico sai rapidamente da Terra e vai e olha para nossa Terra. Ele começa a ver a Terra se distanciar e começa a ficar pequenininha. Daqui a pouco ele vê nosso sistema solar, e aí ele começa a ver esse sistema solar ficando longe, e ele começa a ver a nossa galáxia, e a nossa galáxia vai ficando pequenininha. Daqui a pouco ele vê uma nebulosa, daqui a pouco ele vê outra nebulosa, e aí o Chico pergunta para o Emmanuel, né? Fala, Emmanuel, está muito longe? E aí o Emmanuel fala assim, olha, Chico, nem começou. Nós não estamos nem no começo ainda do negócio, né? E aí ele fala assim, Emmanuel, tem como voltar? Deu uma vontade de tomar um café. Porque é absurdamente grande, né? Então, assim, esse Deus realmente é um Deus gigantesco que a gente não tem condições de compreender. A outra coisa que eu acho que é extremamente importante aqui do texto, é isso que o Clayton falou, se a gente pensar o seguinte, o que representa aquele teu primeiro segundo de vida, quando você saiu do ventre da sua mãe, e você dá aquele primeiro choro na vida, o que representou aquele primeiro
primeiro segundo, a hora que você começou a chorar, o que representou aquele segundo na sua vida de hoje? Olhando para você, independente da idade que você tem, né? Ele representou nada, né? Ele representou muito pouco. O tamanho disso o tamanho da nossa vida é muito maior do que aquele segundo do momento do nosso nascimento. Pois bem, diante da nossa eternidade, somos seres eternos, nós não teremos fim, nós tivemos começo, diferente, né, da característica divina, nós tivemos começo. Mas nós nunca teremos fim, nós somos eternos. Então, pegando essa distância que ele pega aqui, a velocidade da luz e percorrendo uma vastidão de tempo e espaço e tal, do ponto que nós estamos para frente, nós somos eternos, nós nunca acabaremos. O que representa essa vida humana? Essa existência que nós estamos tendo diante da eternidade? Talvez menos do que aquele 1 segundo do momento do seu nascimento nessa vida, comparado com a vida que você teve nessa vida. Quantos milhões de segundos você já viveu, né? E aquele segundo ele representa muito pouco. Então, não é passado, tudo é presente do ponto de vista de eternidade, tudo é presente. Tanto as coisas que nós já fizemos, como as coisas que nós ainda faremos, faz parte da construção de um ser que é eterno. E aí esse ser eterno, esse espírito eterno, ele não tem, de uma forma alegórica aqui falando, né? Não tem passado e não tem futuro. Tudo é presente. Tudo está presente na nossa vivência espiritual. Então isso choca bastante, né? Isso choca bastante, porque a gente às vezes se remete, e aí trazendo para a nossa vivência, para a nossa experiência reencarnatória, porque no passado eu devo ter feito, né? Numa vida anterior que eu tive, há 100 anos atrás eu devo ter feito alguma coisa. Não existe vida anterior que eu tive. O espírito é o mesmo. É a continuação de uma mesma vida. Você só trocou de roupa. É isso aí. Só para ilustrar um pouquinho mais, olha que interessante que a ciência vem embasando o que foi escrito aí, né? Esse termo de tempo e espaço, em 50, né? Acho que foi mais ou menos na década de 50 que Einstein começou a tratar sobre a lei da relatividade e tudo mais, né? Tratando das viagens espaciais, né? E que mais tarde está sendo aprimorada, né? Mas aí, dentro do texto da Gênesis, está trazendo assuntos, né, e temas pertinentes ao que a ciência está descobrindo agora e que a nossa tecnologia está se baseando, né, para explicar as coisas de Deus, né, para a nossa forma de entender, né. Eu acho muito interessante. E um outro ponto muito legal que eu vi e tinha passado batido da primeira vez que eu li, é ali que fala que a Terra ainda não estava no seu ciclo de transação e, né, não estava girando, não estava funcionando ainda. E mesmo assim, o universo já estava funcionando com seus outros orbes, com suas outras civilizações, né? E a Terra estava parada ainda, né? E ele toca na alegoria de fazer o plantio, né? A Terra foi plantada, né? Olha só, ela já foi desenvolvida, já tinha um plano ali, e quanto é divino, né? A consciência de Deus, né? Um projeto ali para se desenvolver, para colocar ali nós humanos, né? O seu desenvolvimento ali, plantar, né? Essa nossa experiência humana, né? Eu acho muito interessante essa parte aí. Eu só dar uma devagada aqui. Nossa, isso daí é complexo demais, né? É uma desconstrução do tempo e da forma como a gente vê, né? Ele vem justamente mostrar, como o Ricardo disse, é o passado. Nós somos só o presente, né? Nós somos só o hoje, né? E ele fala ali no início, né? A gente mensura o tempo de um ponto a um ponto. Ele vem desmistificar isso, que não existe esse ponto ao ponto. Se você passou daquele ali, continua, fala da vida, o que é a duração da vida? A gente mensura ela a 80 anos, 90 anos, mas a gente continua. Então, esse não é o tempo, né? É muito... Kardec era, eu vou te falar,
É muito grande isso aí, para a gente viajar nessa coisa toda. Não tem como mensurar, dimensionar. A gente, que nem você citou aí, que diz que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Isso segundo a nossa visão, né? Limitada, né? Então, de quem colocou isso. Então, quando a gente não consegue explicar, a gente coloca um limite. E não tem limite, né? Não tem fim. Tem começo, fim não. Eu sempre fiz uma pergunta assim, quanto será que é um dia para Deus perante o tempo? Né? Vamos colocar, se fosse para contar isso, né? Se ele está falando em segundos ainda da nossa existência, quanto que é 1 minuto ou um dia, 24 horas de trabalho de Deus perante a criação? A gente tem que fazer essas perguntas, né? Então, será que um dia para Deus não quer dizer que seja bilhões de anos? Uma era inteira? Né? É mais ou menos isso que eu acredito que o Espiritismo está tentando descortinar, né? Vamos colocar ali 6 dias, né? Mas cada dia desse aí é um tempão, cara. Não é um dia nosso, né, Clayton? É um dia de Deus, né? Uma colocação bem rapidinha. Nós temos que trazer isso sempre em mente de que o tempo existe para nós que estamos na matéria. Saindo da matéria, o tempo deixa de existir. Por que isso é importante a gente sempre trazer junto com nós, né? Para demonstrar a nossa imortalidade. Então, o tempo fora do corpo não existe, fora da matéria. Né? Isso aí. Bem colocado, isso é verdade. Vamos lá, vou assumir a leitura aqui, tá? A matéria. Estão me ouvindo, né? A matéria. Sim. À primeira vista, nada parece tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza nos fazem passar diariamente ante o olhar, haverá duas que revelem perfeita identidade, ou ao menos paridade de composição. Quanta dessemelhança do ponto de vista da solidez, da compressibilidade, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos entre os gases atmosféricos e um filete de ouro, entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral que forma a carcaça óssea do globo. Quanta diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que adornam o reino vegetal e a dos representantes, não menos numerosos, da animalidade da terra, na terra. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias, conhecidas e desconhecidas, por mais desiguais que pareçam, quer do ponto de vista da sua constituição íntima, quer sob o aspecto de suas ações recíprocas, não são, de fato, senão modos diversos sobre os quais a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. A química, cujo progressos foram tão rápidos depois da minha época, em que seus próprios adeptos ainda a relegavam para o domínio secreto da magia, esta nova ciência, que se pode considerar com justa razão filha do século da observação e baseada unicamente, com mais solidez do que suas irmãs mais velhas, no método experimental, a química, digo, ignorou completamente os 4 elementos primitivos que os antigos concordaram em reconhecer na natureza. Mostrou que o elemento terrestre não passa da combinação de diversas substâncias variadas ao infinito, que o ar e a água são igualmente disponíveis e produtos de certo número equivalente de gás,
fogo, longe de ser também um elemento principal, é apenas um estado da matéria, resultante do movimento universal a que se acha submetida e de uma combustão sensível ou latente. Em compensação, descobriu um número considerável de princípios, até então desconhecidos e que pareceram formar, por determinadas combinações, as diversas substâncias, os diversos corpos que ela estudou e que atuam simultaneamente, segundo certas leis e em certas proporções, nos trabalhos que se realizam dentro do grande laboratório da natureza. Deu a esse princípio o nome de corpos simples, indicando de tal modo que os considera primitivos e indecomponíveis, e que nenhuma operação até hoje pode reduzi-los a frações relativamente mais simples que eles próprios. Tem uma nota aqui, né? Vamos fazer a leitura dessa nota. Os principais corpos simples são, entre os não metálicos, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o cloro, o carbono, o fósforo, o enxofre e o iodo. Entre os corpos metálicos, o ouro, prata, platina, mercúrio, o chumbo, o estanho, o zinco, o ferro, o cobre, arsênio, o sódio, o potássio, o cálcio, o alumínio, etc. A respeito dos corpos simples, é conveniente, para mais detalhes, o exame da classificação periódica natural dos elementos de Mendeleev. Falando aqui, a gente estava no 5. No 5, né? É. Mas onde param as aparições do homem, mesmo auxiliado pelos mais impressionantes sentidos artificiais, prossegue a obra da natureza, onde o vulgo toma a aparência como realidade, onde o prático levanta o véu e distingue o começo das coisas. O olhar daquele que pode captar o modo de agir da natureza apenas vê, nos materiais constitutivos do mundo, a matéria cósmica primitiva, diversificada em certas regiões na época do seu aparecimento, repartida em corpos solidários entre si, enquanto tem vida, e que um dia se desmembram por efeitos da decomposição no receptáculo da extensão. Há questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não podemos aprofundar e sobre as quais não poderemos emitir senão opiniões pessoais, mais ou menos hipotéticas. Sobre tais questões, eu me calarei ou justificarei a minha maneira de ver. A questão com que nos ocupamos, porém, não pertence a esse número. A aqueles, portanto, que fossem tentados a enxergar nas minhas palavras unicamente uma teoria ousada, direi: abarcai, se for possível, com um olhar investigador, a multiplicidade das operações da natureza e reconhecereis que, se não se admitir a unidade da matéria, será impossível explicar. Já não direi somente os sóis e as esferas, mas, sem ir tão longe, a germinação de uma semente na terra ou a produção de um inseto. Se observa tão grande diversidade da matéria, é porque, sendo em número limitado as forças que presidiram as suas transformações e as condições em que estas se produziram, também há várias combinações de matéria. Também as várias combinações de matéria não podiam deixar de ser ilimitadas. Logo, quer a substância que se considere pertença aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis,
quer revista os caracteres e as propriedades ordinárias da matéria, não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, o cosmo ou matéria cósmica dos astrônomos. Comentários? Não. Aí ele dá uma primeira abordagem sobre o fluido cósmico universal, né? Ele dá uma pincelada por cima, depois vai se aprofundar, mas ele fala pela primeira vez aqui dessa matéria primitiva universal, né? Legal isso, bacana. Eu tenho um comentário que quando eu falo ali no ESD, né, principalmente quando estou conversando com as pessoas, eu gosto de dar um exemplo que matéria é matéria, né? Então, a gente estuda e aprende ali sobre o fluido cósmico universal, sobre essa matéria cósmica, né, que forma todas as coisas e na qual tudo está imerso, né, como se fosse uma grande piscina, o universo fosse uma grande piscina e tudo estivesse imerso nessa grande piscina. Só que é um fluido muito sutil, né, uma energia cósmica, uma matéria cósmica muito sutil e que ela vai se ajustando, ela vai sendo criada, sendo formada dentro de cada planeta, dependendo da sua condição evolutiva, dependendo da sua própria energia, da energia que caracteriza aquele globo, né? E aí, do ponto de vista do espírito, eu sempre faço essa pergunta, né? Do ponto de vista do espírito, que tem essa imortalidade, que não tem essa materialidade. Nós estamos na matéria, mas não somos da matéria. Não somos deste mundo, nós pertencemos ao mundo espiritual. Qual é a diferença entre uma barra de gelo e uma barra de ouro? Parece uma pergunta louca, né? Parece uma pergunta, caramba, você ficou louco, Ricardo? Não, você acha que não tem diferença de uma barra de gelo e uma barra de ouro? Do ponto de vista de encarnado, existe. Mas do ponto de vista espiritual, sendo tudo parte de um fluido universal, sendo tudo parte de um mesmo fluido, de uma mesma matéria cósmica, que se formou de uma forma diferente, não tem diferença, é matéria. E a matéria que não leva. Você leva a barra de ouro, você leva a barra de gelo embora, para onde você vai depois que você deixa esse plano. Nós é que estabelecemos, por regra, que uma vale mais do que a outra, porque nós convencionamos isso aqui, né? Estabelecemos a moeda e isso tudo foi necessário para que a nossa própria evolução assim acontecesse, né? Em algum momento lá no passado nós fazíamos escambo, depois nós começamos a criar a moeda, cada um criou a sua, depois começamos a estabelecer moedas que sejam válidas e reconhecidas em todos os lugares, e assim é o mercado financeiro que a gente, enfim, criou hoje e a gente entende muito pouco dele, mas existe, né? Agora, do ponto de vista espiritual, qual a diferença? Qual delas que você leva? Qual das duas é mais valiosa? Né? Então, a gente precisa entender que a matéria também, a aplicação, né, dessa matéria, ela também precisa ser estudada de uma forma diferente e entendida de uma forma diferente. E eu acho que ele traz isso, sobretudo, porque a gente estudando o aspecto espiritual das coisas, é lógico que a gente sempre vai buscar o nosso conforto, buscar as nossas coisas, né? As nossas conquistas materiais, e, enfim, né? Uma condição para a nossa família e tudo mais. Mas é para a gente ter um real entendimento do que vale a matéria, seja ela qual for. Todas elas partindo de uma mesma matéria cósmica, formatada de acordo com a condição que nós estamos hoje, mas que ainda assim tudo matéria que fica, né? Essa atenção, né, essa atenção que você falou agora, Ricardo, eu tinha pensado já no começo da nossa live aí.
analisando a vastidão do universo, como coloquei ali na situação, né, tentei me colocar na situação de Deus criador, né? Vou criar todo o universo, semear, fazer todas as leis, fazer o negócio funcionar, e a gente num planetinha preocupado, né, com as coisas mais da matéria, que é importante, tem que fazer, porque é um negócio que vai girar e vai nos desenvolver, mas a gente dando mais importância às coisas pequenas, né, talvez, né, fácil de se resolver quando a gente tiver madureza espiritual, mas a gente preocupado, qual carro? Vamos trocar de carro? Será que eu vou ter que estudar isso para daí adquirir aquilo, para depois me sentir confortável lá? Mas a gente não presta atenção, né? Qual é a coisa mais importante, né? Nosso desenvolvimento espiritual, o porquê, né? Que nós temos que ter essa ânsia de buscar as coisas mais materiais e não as coisas espirituais, né? Eu fiz esse questionamento, isso que você falou agora, eu fiz esse questionamento lá no começo, né? E eu me senti um pouco egoísta, porque eu estou realmente me vendo mais, né, utilizando das coisas, né, materiais, do que realmente no próprio desenvolvimento e por contrapartida dos meus irmãos, né, também. Então isso chega a ter uma conotação egoísta da minha parte. É interessante a gente observar dentro dessa análise que fez o Clayton e o Ricardo aí, né? Esse desapego que a gente tem que ter da matéria mesmo, né? Já que nós somos espíritos, é a mesma coisa. Eu uso a faca, a matéria, para cortar cebola, para enquanto aqui encarnado eu preciso fazer minha comida, eu uso aquela matéria. Eu uso aqui a matéria, o ouro, a moeda que eu necessito para fazer minhas compras, as coisas, mas que eu não se apegue a isso aqui enquanto eu esteja aqui, né? E depois que eu partir, você falou, nada disso vai me acompanhar. Eu tenho que fazer um bom uso disso para me progredir e viver aqui. Mas não é o que eu vou levar, né? Isso daí é como uma ferramenta que eu uso para consertar alguma coisa, para modificar, mas a ferramenta fica e eu levo essa coisa modificada depois, né? O pai ia comentar? Não, não ia, não. Vamos fazer a leitura do As Leis e as Forças? Temos uns 5 minutinhos ainda aí, mas acho que dá para fazer. Pode ser? O tema é muito gostoso, né, de se tratar, né? Dá dó de parar, né? As leis e as forças. Se um desses seres desconhecidos que consomem a sua existência efêmera no fundo das regiões tenebrosas do oceano, se um desses poligástricos, uma dessas nereidas, miseráveis animáculos que da natureza só consomem os peixes ictiófagos e as florestas submarinas, recebessem de repente o dom da inteligência, a faculdade de estudar o seu mundo e de basear suas apreciações num raciocínio conjetural extensível à universalidade das coisas. Que ideia faria da natureza viva que se desenvolve no meio por ele habitado e do mundo terrestre que escapa ao campo de suas observações? Se agora, por efeito maravilhoso do poder de sua nova faculdade, esse mesmo ser chegasse a elevar-se acima das suas trevas eternas, a galgar a superfície do mar, não distante das margens opulentas de uma ilha de esplêndida vegetação, banhada pelo sol fecundante, dispensador do calor benéfico, que juízo faria ele das suas antecipadas teorias sobre a criação universal? Não as baniria de pronto, substituindo-as por uma apreciação mais ampla, relativamente tão incompleta ainda quanto a primeira? Esta é a imagem, ó homens, da vossa ciência toda especulativa. Depois eu vou fazer a leitura do item ali, tá? Vindo, pois, tratar aqui da questão das leis e das forças,
que regem o universo, eu, que apenas sou, como vós, um ser relativamente ignorante em face da ciência real, a despeito da aparente superioridade sobre os meus irmãos da Terra, advinda da possibilidade de estudar problemas naturais que lhes são interditos na posição e que se encontram, trago por único objetivo dar-vos uma noção geral das leis universais, sem explicar em detalhes o modo de ação e a natureza das forças especiais que lhes são dependentes. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São inerentes ao éter as forças que presidiram a metamorfose da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas formas múltiplas, indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seu modo de ação, de acordo com as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz e etc. Em outros mundos, elas se apresentam sobre outros aspectos, revelam outros caracteres desconhecidos na Terra, e na imensa amplidão dos céus, forças em um número indefinido se têm desenvolvido em escala inimaginável, cuja grandeza somos tão incapazes de avaliar quanto crustáceos no fundo do oceano para aprender a universalidade dos fenômenos terrestres. Ora, assim como só há uma substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, porém diversificada em suas combinações, também todas essas forças dependem de uma lei universal diversificada em seus efeitos e que, pelos desígnios eternos, foi soberanamente imposta à criação para lhe imprimir harmonia e estabilidade. A natureza jamais se encontra em oposição a si mesma. Uma só é a divisa do brasão do universo, unidade/variedade. Remontando à escala dos mundos, encontram-se a unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita no imenso jardim de estrelas. Percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus, torna-se evidente a grande lei da continuidade, considerando as forças em si mesma, pode-se formar com elas uma série, cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Não podeis apreciar esta lei em toda a sua amplitude, por serem restritas e limitadas às forças que a representam no campo das vossas observações. Entretanto, a gravitação e a eletricidade podem ser consideradas como uma larga aplicação da lei primordial que impera para lá dos céus. Todas essas forças são eternas. Explicaremos esse termo. E universais como a criação. Sendo inerentes ao fluido cósmico, elas atuam necessariamente em tudo e em toda parte, modificando suas ações pela simultaneidade ou pela sucessão, predominando aqui, apagando-se ali, pujantes e ativas em certos pontos, latentes ou ocultas em outros, mas, afinal, preparando, dirigindo,
conservando e destruindo os mundos em seus diversos períodos de vida, governando os maravilhosos trabalhos da natureza, onde quer que eles se executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. Comentários? Foi só impressão minha? Eu não consegui escutar porque deu uma picotada no áudio. Mas ele falou sobre gravitação e eletricidade, né? Já não é uma previsão do efeito zero da gravidade com a nossa tecnologia do futuro? Eu já, como estudei alguma coisa em física avançada, os caras estão estudando isso e é muito similar ao que ele está falando ali, com os seus efeitos, as suas misturanças, né, esse fluido cósmico universal, né? Então, do princípio que é ciência e filosofia, né, que é o propósito do espiritismo, ele trazendo novamente de forma semi-oculta, né, para quem tem ouvidos e olhos para ver, né, e escutar, trazendo já efeitos do futuro já para nossa realidade. Olha só, na minha visão, né, dentro da minha pequenez, o que ele traz, né? E fora o que nós podemos desvendar aí da parte filosófica para o aprimoramento moral, né? Isso está inteiramente ligado, né? O nosso avanço tecnológico com a nossa moral, né? Às vezes a moral não está tão boa, mas o efeito é o mesmo. O que eu gostaria de comentar aqui é sobre essa analogia que ele faz, né, de um ser do fundo do oceano, ao chegar, tendo inteligência, ao chegar na superfície do mar e se deparar com uma pequena ilha, né, ele vai ver tudo que existe fora, né, daquele universo dele, e ele vai ter que cair por terra tudo aquilo que ele acreditava, que o mundo era só aquele mundo. Isso me remete a uma fala que eu fiz alguns dias atrás, nos nossos estudos, sobre a nossa capacidade, né, da nossa ciência. Nós somos como esse crustáceo aí, né? Estamos hoje com a capacidade de olhar para essa ilha. Mas será só a ilha? Eu estou olhando uma pequena ilha com a sua vegetação e com o seu sol e com a sua solidez e vou achar que, do mesmo jeito que eu achava que o universo todo se resumia à vida debaixo da água, ao ter contato com essa ilha, eu vou achar que a ilha é o todo, né? Então, nós estamos tendo contato com um universo indescritível. Talvez Kardec aqui no começo do nosso estudo de hoje tenha feito uma descrição que a gente consegue viajar um pouco mais, mas ainda assim tenho certeza absoluta que, devido à nossa incapacidade de explicação, ele ainda diminuiu muito explicando, né? Tentando explicar a vastidão do universo, a extensão do universo e o tempo eterno desse universo, o tempo infinito desse universo, ainda assim ele diminuiu, né, o universo, né? Porque nós não temos essa condição. Somos como esse animal do fundo do mar que ganhou inteligência agora e que está olhando para as coisas e achando que eu estou vendo o todo, né? Então ainda é muito maior do que isso. E aí, diante dessa vastidão de coisas que existem ao mesmo tempo, quantas coisas nos são desconhecidas, né? Será realmente que a vida ela só existe aqui? Será que nós seremos, diante dessa imensidão, os seres privilegiados e escolhidos por Deus para habitar esse único planeta nessa vastidão toda? Né? É a pergunta que a gente sempre tem que fazer. Nós, na doutrina, já entendemos. A própria doutrina vem dizer para nós que não. Mas também para a gente entender a nossa pequenez. Né? A que forças estamos subjugados? Né? Qual é o nosso papel diante disso tudo? Né? A gente precisa entender. E essas leis e forças que ele traz para nós, ele fala assim, ó,
há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, a matéria cósmica primitiva, geradora de mundos e de seres. O mesmo fluido que gera todo esse universo material. Porque quando nós estamos olhando planetas e etc., e olhando para esse universo através de um telescópio, nós estamos olhando só o mundo material. Não estamos olhando o mundo espiritual. E ainda existe a vastidão do mundo espiritual. Né? Então, a gente pode aplicar também a questão do crustáceo ali, né? do animal do fundo do mar, como seres materiais também, que agora estão colocando os olhos no mundo espiritual, além, né, da questão da vida fora do nosso planeta, a vida fora da matéria. Né? Nós estamos começando a olhar para a ilha pequenininha, que é um mundo imaterial, o mundo espiritual, e estamos achando que a gente também já... estou considerando que o que eu estou tendo acesso aqui é o todo, né? E é muito maior do que isso. Então, realmente um incentivo muito grande para que a gente queira cada vez buscar mais, cada vez entender mais, para entendendo as condições desse universo, a gente possa ser menos desastroso aqui. Eu tenho sobre esses mundos, né, quem vive, e eu tenho um caso muito particular meu que eu acho muito bonito que me fez, né, pensar. Eu tinha mais ou menos entre 6 a 7 anos de idade. Eu estava no jardim de casa da minha mãe, né, e eu gostava de brincar ali no jardim, daí eu gostava de observar os pássaros, os bichinhos que tinha ali, né, as formigas e tudo mais. Aí eu falei, me questionei, olha, eu com 6 anos não sabia de nada, eu era bem infantil mesmo. Mas alguma coisa me tocou, e alguma coisa me questionou, será que só existe isso? Olha só, um garoto de 6 anos falando isso. Eu olhei para cima, olhei para o céu, e me perguntei, nossa, como será se existisse, ou quando haverá de existir, né, a interação entre nós humanos e algum outro ser, né, de fora desse lugar. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu me senti muito, muito feliz. Pô, e eu não vejo a hora disso acontecer, né? Mas eu também sei, estudando e revendo as minhas coisas, hoje com 34 anos, eu sei que de uma forma ou de outra eu estou meio que isolado porque eu me comportei mal diante das coisas de Deus, né? Então essa é uma coisa muito bonita que acontece com a gente. E a gente tem que estar ali para perceber, né? Parar e observar, como Kardec fala, vamos ter que observar mais, né? Para formar alguma coisa. Eu achei muito bonito isso. Um pequeno comentário. No Evangelho, tem aquela lição, transmissão do pensamento, mais ou menos isso, né? E lá ele faz um relato, um comparativo, na verdade, do ar, o nosso oxigênio, o nosso ar, que está disseminado por todo o planeta Terra. Então, nós não vemos, mas o ar está por tudo. E que o ar é o condutor do som, né? Mas ele é restrito, né? E aí ele faz um comparativo do ar com a matéria universal, que tanto quanto o ar, nós também estamos envolvidos por essa matéria em todos os lugares, né? Não existe um lugar em todo o universo onde não há a presença dessa matéria universal. E fazendo um comparativo, tanto quanto o oxigênio aqui no nosso planeta. É isso aí. A onipresença, né? É isso aí, povo. Estamos encerrando então o nosso estudo de hoje. Mais algum comentário, mais alguma observação? A cabeça chega a estar doendo.
Mas a gente divaga para tantos cantos, né? Cara, eu adoro isso. Meu Deus. Essa comparação do Kardec com o crustáceo é fenomenal. Saindo do fundo do mar e olhando a ilha. Quando a gente olha para cima, a gente ainda está olhando várias ilhas, né? Mas o que tem para fora disso tudo, né? Ai, meu Deus, vai explodir a cabeça. Melhor ficar um pouquinho no meu mundinho aqui, que senão... Vou fazer igual o Chico. Ô, Emmanuel, tem como levar de volta para casa? Dá vontade de tomar um café. Não é? Quando a gente sai. Ó, esse exemplo foi fenomenal também, né? Quando ele sai um pouquinho fora do nosso coisa, não andou quase. Andou um monte e o Emmanuel fala que não andou nada. Pelo amor de Deus. Vamos tomar um café. Chegou o nosso momento do café agora, né? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, tá? Pela presença de todos. Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Até amanhã, pessoal.